capítulo 6 de Lucas, versículo de número 6, diz assim: E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? Se você pode, sente-se dando glória a Deus esta noite. Meus irmãos, permita-me deixar uma palavra neste culto intitulado Culto dos Milagres. Como bem sabemos, o mundo está enfermo. O mundo está doente. Nunca se viu tanta doença nova como temos visto nos últimos dias. Todos os dias aparece uma nova enfermidade, cada uma com o seu nome peculiar. E o mundo está sofrendo a cada dia mais com enfermidades várias. E quando eu falo o mundo, eu falo no que se refere a pessoas. E a igreja também está sendo afetada, ou é afetada por tantas doenças. Dentre elas, nós temos visto várias doenças que são recorrentes de sentimentos, são recorrentes das nossas emoções. Uma das maiores que tem aparecido nos últimos anos, sendo diagnosticada, porque é bem verdade que a história, a própria Bíblia nos mostra que já havia esta enfermidade, mas tem sido diagnosticada nos últimos anos, que é a depressão. A depressão e tudo aquilo que se refere a ela, no que diz respeito às emoções. Quando nós observamos essa verdade, nós vamos olhar que é necessário que haja cura entre nós. Mas não haverá cura, não há cura nenhuma da parte de médicos, da parte de remédios e tudo quanto fora processado, se não houver uma exposição, se não houver a fala ou o dizer o que estamos sentindo. Se não, perceba comigo, quem aqui já foi a algum consultório médico? Alguém aqui já foi? Uma das primeiras perguntas que o médico vai fazer é o que você está sentindo, ou o que te trouxe até aqui. Imagina se você ficar calado e não disser ao médico o que está sentindo. Logo, ele não vai poder te receitar, ele não vai poder dar os cuidados devidos. Por isso, repito, é necessário para todo aquele que quer cura, para todo aquele que quer uma nova história, ter a capacidade, a coragem de expor as suas dores. Quando nós olhamos para o texto em que ora lemos, a história é a história de um homem que se encontrava na sinagoga,
no mesmo momento em que Jesus estava ensinando. Lucas vai ser muito claro em nos mostrar, não o nome, mas vai mostrar que este homem tem uma deformidade. Lucas começa dizendo que este homem que entrou na sinagoga enquanto Jesus liderava o culto, ele tem um problema na sua mão direita, e a sua mão direita é mirrada. E quando nós observarmos o texto e contexto dessa história, nós vamos observar que esse texto carrega um processo, por que não dizer um desafio na exposição. E o maior desafio num processo de cura, o maior desafio no processo de libertação, o maior desafio no processo de restauração, é justamente o desafio que nós precisamos enfrentar, que é o desafio de se expor. O desafio esse de colocar para fora o que está ligado ao nosso passado, colocar para fora o que estamos sentindo, colocar para fora e falar a nossa história de dor, algumas até vergonhosas, as nossas histórias de traumas, de sequelas várias, que durante a nossa história nós permitimos que isto nos afetasse. Nós fomos por vezes reduzidos e submetidos a cativeiro, e uma série de culpa vem sobre nós, ao ponto de que isso nos leva a algumas enfermidades. Se nós estivéssemos esta noite a capacidade e a disposição de se expor, se não tivermos esta capacidade, ainda que nós ministremos a palavra, ainda que Deus fale conosco, e certamente já tem falado, a palavra poderá ser ineficaz, se você não tiver a coragem de expor a sua verdade e aquilo que você está sentindo, porque vai chegar uma hora que vai ser necessário você falar. E por que é um grande desafio se expor? Se você quiser abrir a Bíblia comigo, Gênesis capítulo de número 3, nós encontramos a resposta a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 10, nós vamos encontrar a história do jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus fez o jardim perfeito, o homem perfeito, e colocou em um lugar perfeito. E esse homem começou a ter um relacionamento perfeito com Deus, tanto na horizontal como na vertical. Porém, este homem, ele caiu na falácia de uma serpente e desobedeceu a voz de Deus. Abra um parênteses para dizer com muito temor e tremor: quantos de nós não temos sido infectados? Quantos de nós não temos paralisado? Quantos de nós não temos desistido do projeto de Deus? Porque ao invés de darmos ouvidos a Deus, temos dado ouvidos a algumas serpentes que aparecem. Fecha parênteses. Este homem, esta mulher, deu ouvido à serpente, e por dar ouvido, eles pecaram, eles erraram. A Bíblia vai dizer que, como era costumeiro, Deus vai aparecer na viração do dia no jardim do Éden, e Deus vai chamar Adão e vai dizer: Adão, onde estais? Notem a resposta de Adão: estava nu e me escondi, porque temi. Em algumas versões diz: porque eu tive medo. Quando a voz de Deus chega no jardim, esse homem está no lugar, ou está deslocado do lugar original que Deus o havia deixado. Quando ele ouve a voz, ele tem medo,
e se esconde. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos para nos expormos é justamente por causa do medo. O medo nos escraviza, o medo nos paralisa. Quem não pode dizer que Deus já tem falado várias vezes nesta casa? Quem pode dizer que Deus não está falando aqui hoje? Mas é possível que, mesmo tendo certeza de que Deus está aqui, mesmo tendo certeza que Deus fala, o medo vai nos paralisar mais uma vez, ou pode nos paralisar, a ponto de que saiamos daqui e nada diferente aconteça. Mas eu creio e quero entender que você também crê, que esta noite todo medo cairá por terra e nós sairemos daqui sarados em nome de Jesus Cristo. Por vezes até choramos. Por vezes choramos, por vezes declaramos que ouvimos a voz de Deus, mas o medo continua nos mantendo escondido, o medo continua nos mantendo em silêncio, medo de dizer quem sou, medo de dizer o que eu tenho feito, medo do que vão pensar de mim, medo do que vai acontecer a partir da minha exposição. Como vai ficar olhando para mim meus líderes? Como vai me olhar os meus pais? Como a igreja vai me ver a partir daquilo que eu falar, da minha verdade? E por este medo nós nos trancamos dentro de nós. Você até quer jogar fora isso, você até quer falar, você até quer deixar de carregar essa carga, esse peso, mas o medo te faz continuar escondido. A primeira emoção, é preciso frisar, na Bíblia, a primeira emoção foi justamente o medo. O medo levou Adão para trás das árvores. Adão e Eva se escondeu por medo. O salmista Davi também no Salmo 32, a partir do verso de número 3 ao 5, ele vai dizer que ele testemunhou uma experiência dolorosa. Ele sofreu por ter escondido um pecado e não o declarou por causa de medo. E por causa do medo em ele não declarar, ele diz que seus ossos apodreceram. Ele sentia dores insuportáveis, porque ele tinha se calado. A vida de Davi estava se esvaindo. Davi sofreu um tempo de esquio, um tempo de sequidão, por causa do medo. Havia um gemido no coração de Davi, havia um gemido na alma de Davi, e não será que essa tem sido a realidade de alguns de nós esta noite? O medo tem nos paralisado, choramos escondidos, choramos sozinhos, choramos no sanitário, fechamos a porta do quarto, nos trancamos e até apagamos a luz e vamos chorar, mas não temos coragem de dizer a alguém, não temos coragem de pedir ajuda, porque se alguém souber da nossa fragilidade, pode ser que nos tenha como fracos, nos tenham como caídos, nos tenham como derrotados. Mas eu quero repetir mais uma vez, Deus te trouxe aqui esta noite para falar tanta coisa, inclusive isso. Esse medo vai cair por terra, porque há milagre de Deus para a tua vida, e há algo novo para Deus fazer através de você, e também em você a partir desta noite. Davi vai dizer no verso 5, eu confessei aquilo que estava em oculto, e tudo voltou ao normal. Não permita que o medo te paralise, não permita que o medo te traga maiores danos. Pastor, e por que nós temos medo? Pelo menos por 3 razões. A primeira razão, que nós temos medo de nos expormos, é porque nós, todos os seres humanos, precisa de aceitação. Nós precisamos de aceitação. Nós temos medo de ser abandonados, medos de ser julgados por alguém, quando souberem das nossas falhas, das nossas feridas.
As pessoas estão sendo ensinadas a se encherem de acessórios, maquiagens, nada contra, você está entendendo? Mas nós estamos sendo ensinados a cobrir as nossas verdades, com a ilusão de que estaremos escondendo de fato quem realmente somos. Os conselhos são o mesmo discurso de sempre. Se você mesmo se expor, talvez você mostre sua fragilidade. Se você se expor, você vai mostrar deformidade, limitações. Você não sabe como as pessoas irão reagir, se elas vão te aceitar, se elas não vão te aceitar. E nesse interim nós entramos em crise. As pessoas nos conhecem, as pessoas estão ao nosso redor, mas talvez se abríssemos a caixa de segredo da nossa vida, se abríssemos os nossos corações, talvez assustaríamos algumas pessoas. E é exatamente isso que desafia a mim e a você se expor. Medo de mostrar quem realmente somos e a situação que nós estamos ou nos encontramos. Mas eu preciso te informar uma coisa, com muito amor, temor e tremor. Eu tenho dito isso na igreja da qual faço parte em Brasília. Nós precisamos, a partir de mim que estou ministrando, falar não como o maior perfeito deste momento. Nós precisamos ministrar à igreja também as verdades das quais nós enfrentamos, porque o povo não aguenta mais ouvir gente que ministra como se fosse o sinete da perfeição, ouvir gente que fala vocês, enquanto nós deveríamos ministrar nós, porque nós também estamos inseridos nessa verdade aqui apresentadas. Há uns dias atrás, pastores que me ouvem, um obreiro me perguntou, disse: pastor, toda ovelha que quer falar alguma coisa, expor alguma coisa, procura o pastor, e quando o pastor quer expor, procura quem? Eu fiquei olhando para ele e pensando no que responder. Por vezes nós nos vestimos de uma capa de que não sofremos nada, não passamos nada, porque se nós abrimos a nossa verdade, o povo vai achar que nós somos frágeis. Mas eu preciso lhe dizer, Paulo escrevendo disse: nós temos dentro de nós um tesouro, mas o vaso é de barro. O que tem dentro é firme e forte, mas o vaso continua sendo frágil. Nós somos iguais a vocês, passamos as mesmas dores, enfrentamos as mesmas crises, temos as mesmas vontades de desistir, mas graças a Deus que nos dá a vitória, continuamos de pé pela misericórdia dele, que está conosco e nos alcança todo dia. Aleluia, glória a Deus. A primeira razão pela qual nós não queremos nos expor é porque precisamos de afirmação. A segunda é porque nós precisamos, a primeira é porque precisamos de aceitação. A segunda é porque precisamos de afirmação. E a terceira é porque nós precisamos de aprovação. Quando nós olhamos para esse texto que li, observe comigo. Como eu disse, é um momento de culto. Jesus era o pregador, mas naquele lugar tinha um homem com a mão deformada. Lucas vai deixar isso bem claro para nós. No versículo de número 8, se você quiser manter sua Bíblia aberta, no versículo de número 8, Jesus olha para aquele homem e o chama e diz a ele: levanta-te, fica de pé. Observe, Jesus estava num culto na sinagoga. A Bíblia não deixa claro, mas olhando o contexto histórico de Cristo, certamente a sinagoga estava cheia, certamente tinha muita gente ali, mas Jesus vai dizer àquele homem: levante-se e fique em
pé. O homem fica de pé. E se eu pedisse para alguns de vocês aqui esta noite para ficar de pé, a primeira coisa que vocês iriam sofrer era o que existe na exposição. O quê? Os de trás iriam olhar para você. Os da frente talvez virasse um pouquinho o pescoço para observar com quem eu tinha falado. Quando eu vejo essa verdade, eu entendo que quando Jesus disse fique de pé, todos olharam para aquele homem. Fique de pé é saia da passividade. Fique de pé é não se acostume com esse quadro que você tem carregado. Ficar de pé é ficar em evidência. Ficar de pé é reagir, é dizer não vou continuar assim, chega. Quem sabe o homem talvez estava ali como alguns dos senhores ou senhoras estão. O homem estava ali tentando ficar anônimo, desapercebido, mas me parece que Jesus quer levar a ele a um momento desconfortável, propositadamente. Jesus vai mandar ele ficar de pé, porque se não ficar de pé não adianta a campanha, se não ficar de pé não adianta acompanhamento, se não ficar de pé não adianta palestra, se não ficar de pé talvez não adiante o gabinete. Jesus está dizendo para alguém aqui esta noite, está na hora de cura para a sua vida, está na hora de cura para a sua família, está na hora de cura para o seu ministério, mas você precisa tomar um posicionamento novo. E que posicionamento é este, pastor? Você precisa ser submetido à exposição de começar ficando de pé. Posicionamento. Fique de pé. Observe, Jesus poderia curar aquele homem em qualquer lugar, sim ou não? Sim, Jesus poderia curar ele sentado, Jesus poderia curar ele em casa, Jesus poderia transmitir apenas uma palavra, mas Jesus é específico. Jesus diz a ele: fique de pé. Não vou curar você em casa, não vou curar você em outro culto. Eu fiz você parar a sua agenda, porque eu sabia que você precisava deste momento hoje. E qual é o momento, pastor? É começar a mudança no seu posicionamento. Não adianta mais você ficar escondido no meio da multidão e com isso querer esconder a sua deformidade. Está na hora de você mudar e mostrar quem você é. Está na hora de você dizer: eis-me aqui, Senhor, esse sou eu, essa sou eu, mas pronto para ser restaurado e curado pelo poder da tua palavra. Aleluia. Glória a Jesus por isto. Você bem sabe que na cultura judaica, todo aquele que tinha uma deformidade era julgado. Era julgado a partir do entendimento de que algumas doenças eram provenientes de pecado de alguém. João, capítulo de número 9, você vai ver essa verdade. A Bíblia diz que quando um jovem chega doente, os discípulos dizem assim a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? Note que os discípulos não perguntam: é pecado? Os discípulos perguntam: quem pecou? Porque eles tinham a certeza que a doença daquele homem era proveniente de pecado. Aqui eu sei que não tem, acredito que não tenha, mas de onde eu vim tem algumas pessoas que acham que nós perdemos o emprego proveniente de pecado. Acha que estamos enfermos proveniente de pecado. Acha que estamos passando crise porque pecamos ou erramos em algum momento. Existem, claro que existem situações na nossa vida que são provenientes de desobediência, mas essa história aqui não, de João 9 não, e talvez não seja a sua história. Quem sabe a sua história é justamente o que você está enfrentando não é proveniente
proveniente de desobediência, é proveniente de uma permissividade de Deus. Para quê? Para que a glória de Deus sobre a sua vida seja manifesta e todos percebam que Deus é contigo e que Deus te ama de verdade. O homem estava cansado das pessoas olhar para ele e para a sua deformidade. A deformidade daquele homem, por ser na sua mão direita, também fazia com que ele não pudesse produzir, ele não poderia trabalhar. Jesus não queria expor aquele homem à vergonha. Jesus só que não queria abrir uma ferida. Jesus queria começar um processo de cura. Eu quero crer que Deus já tem começado na sua e na minha vida processos de cura. E quem sabe hoje é o dia, neste último dia de campanha, de Deus realizar a cura por completo. Quem sabe você chegou aqui esta noite dizendo: Senhor, tem que ser hoje, eu preciso hoje. Se não for hoje, eu não suporto. Se não for hoje, eu não vou dar conta. Eu tenho a autoridade de Deus através da palavra para te dizer: hoje é o dia em que Deus escolheu para mudar a situação da tua vida. Se creres, verás a glória de Deus neste templo esta noite e aonde você está ouvindo esta palavra. A primeira coisa que Jesus vai fazer para cuidar da deformidade daquele homem, para mudar a situação, é ficar de pé, é mandar ele tomar uma posição, porque após ficar de pé ele precisa dar o próximo passo. E qual é o próximo passo? Se mover. E você não vai conseguir se mover se você estiver sentado. Você não vai conseguir se mover se você estiver prostrado. Você não vai conseguir alavancar na chamada que Deus tem para a sua vida se você ficar prostrado nessa enfermidade, nesta crise, nesse trauma, nessa dor que Deus já falou tanto com você. E você diz assim: eu vou mudar. Quando tem cultos que Deus fala, você sai daqui até chorando, faz plano, como diz uma letra de um hino de Shirley Carvalhais: quando o coração bate no peito, você diz que agora vai mudar, mas quando passa a emoção, tudo volta para o mesmo lugar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: ei, você já levantou, agora é preciso você se mover. Ande, haja, eu tenho algo na tua vida, e para isso você precisa dar o primeiro passo. Permita-me andar mais um pouco. A Bíblia diz que Jesus vai aumentar o grau de exposição deste homem. Versículo de número 8. Olha o que Jesus vai dizer. Primeiro, levanta-te e fica em pé. Mas não é apenas em pé. Jesus vai dizer no meio. E eu gosto de uma versão que Jesus diz assim: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. Não é vai, é vem. Pastor, e por que não é vai, é vem? Porque Jesus nunca vai te chamar, nunca vai te enviar para um lugar que Ele já não esteja lá. Aleluia. Jesus está dizendo a você esta noite: fique em pé, mas depois de ficar em pé, tomar posição, vem para onde eu estou, vem para onde eu curo, vem para onde eu realizo, vem para onde eu transformo, vem para onde eu tenho novidade de vida para você. Vem para o meio. Que é o meio, pastor? É aonde Ele está para operar o milagre. Vem para o meio da situação. Jesus aumenta esse grau de exposição. A palavra é vem. Vir para o meio é ver tudo que está acontecendo ao redor. Vir para o meio é sair do periférico, é parar de rodear e é enfrentar os problemas de frente. É difícil, irmãos, vir para o meio. É difícil vir para o centro. Porém, quando não fazemos isso, nós vamos perdendo as oportunidades de Deus para a nossa vida. É por isso que Deus precisa traçar os projetos ou os processos, aliás, de cura,
todos de forma muito específica. Primeiro, fique em pé, tome posição. Segundo, venha para o meio, venha para perto de mim. Venha para o lugar que eu realizo os milagres. Venha para onde eu transformo a tua situação. Venha para onde eu te abraço. Como você precisa do abraço de um pai esta noite. E Deus está dizendo a alguém que está aqui: vem para o meio, porque o pai esta noite te abraça. O pai esta noite te restaura. Aleluia! O Pai esta noite te dará algo novo para aquilo que você está precisando. O homem não só fica de pé, o homem também vem para o meio. Verso 10, a Bíblia diz que Jesus chega ao último grau da exposição. E qual é o último grau da exposição? Jesus vai dizer àquele homem: estende a tua mão. E é muito interessante entendermos, compreendermos isso aqui, porque Jesus vai dizer a ele: estende a sua mão. E Lucas vai dizer que a mão daquele homem que era mirrada, Lucas é detalhista, e ele vai dizer que a mão mirrada é a mão direita. Então, se a mão mirrada é a mão direita, e se quando Jesus diz ao homem: estende a tua mão, ele estende e Jesus cura, isso me faz entender que a mão que este homem mostra a Jesus é justamente a mão direita. Pastor, e por que é interessante frisar isso? Porque muita gente não recebe bênção de Deus, porque na hora de mostrar a mão correta, mostra a mão errada. Eu vou te explicar melhor. Ao invés de mostrar a mão doente, quer mostrar a mão sã, como se Deus já não soubesse de quem é você. Eu lidero por bondade de Deus, igreja, e eu sei do que estou falando. Os pastores que estão aqui devem ter várias vezes enfrentado ou conversado com pessoas em gabinete. E como é difícil, irmãos, as pessoas falarem a verdade. A gente diz: fale o que você está sentindo, e eles começam aquele rodeio, aquela volta, não querem falar. E a gente tem que ter muita sabedoria de Deus para tirar deles aquilo que realmente eles vieram fazer lá. Tem gente que é capaz de entrar num gabinete pastoral e não contar a verdade pela qual ele entrou ali, pelo medo de dizer o que é. Mas este homem me alegra, porque ele traz uma lição. Ele está doente da mão direita, e quando Jesus diz a ele: mostre a tua mão, é justamente a mão doente. Ele não vai contar a Jesus mentira, ele não vai contar a Jesus que ele é bonzinho, não, senhor. Ele vai dizer a Jesus: já que eu fiquei de pé, já que eu aceitei vir para o meio, agora é necessário eu rasgar a minha alma, rasgar o meu coração, dizer a verdade e mostrar a mão doente. Se está doente, eu vou dizer que está doente. Se está errado, eu vou dizer que está errado. Aleluia. Se estou caído, vou dizer que estou caído, mas a minha verdade vai me fazer sair daqui restaurado pelo poder que há na palavra de Jesus Cristo. Eu preciso mostrar a mão verdadeira. Eu preciso expor a mão doente. Mostre-me a sua mão. E ele coloca a mão direita. Agora observe o texto e passa para o final. A Bíblia diz assim, ó, quando Jesus fala com ele, versículo de número 10, estende a tua mão, ele o fez. Mas no começo do versículo, a Bíblia diz assim: e olhando para todos em redor, disse ao homem. Observe comigo, antes de Jesus mandar ele estender a mão direita e restaurá-lo, Jesus dá uma olhada em redor. Jesus faz mais ou menos isso aqui, ó. Jesus está fazendo um reconhecimento facial, corporal e íntimo dos que estão na sinagoga. Por que Jesus está fazendo isso? Porque é muito corriqueiro alguém se expor
ou deixar de se expor por causa de alguém que está observando, para não ser julgado. Então Jesus faz isso aqui, ó. Por que Jesus faz isso? É como se Jesus dissesse ao homem: não tenha problema, não fique triste, pode dizer qual é a mão verdadeira, porque antes de você se expor, eu já dei uma olhada em todo mundo aqui dentro, eu já fiz um reconhecimento em todo mundo. Então, se alguém te criticar, eu já sei da história de todo mundo que aqui está. Aleluia! Talvez alguém não saiba, mas eu já fiz o reconhecimento facial, corporal, íntimo, e ninguém vai poder te criticar, porque eu conheço o coração de todos. Então fique tranquilo, se exponha, porque sou eu que vou resolver a sua situação. Aí a Bíblia diz, glória a Deus, a Bíblia diz que Jesus restaura a mão dele. Restaurar é pegar o que está deformado e começar a dar forma. Restaurar é pôr em bom estado. Restaurar é recuperar, reparar, consertar. Eu conheço um Deus que pega o que está deformado e restaura. Eu conheço um Deus que coloca em bom estado o que está decomposto. Eu conheço um Deus que realiza milagre em deformidades. Mas acima de tudo, eu conheço um Deus que, além de restaurar, também reforma. E o que é reformar, pastor? Reformar é reconstruir a forma, é corrigir. Não se preocupe como você começou, não se preocupe com o seu passado. Saia daqui certo esta noite que Deus vai começar a corrigir as deformidades da sua vida. Aleluia, aleluia. Não para emocionar ninguém, porque não aprendi e nem é necessário. Essa igreja é uma igreja que tem palavra, e não estou aqui querendo colocar coroa na cabeça de ninguém. Todos que me ouvem sabem disso. Essa igreja é muito bem ensinada, então não precisa ninguém querer apelar aqui, mas eu tenho autoridade dada por Deus para dizer: 2023 não acaba, aleluia, não acaba sem antes Deus reformar, aleluia, a tua vida, a tua casa, o teu sentimento, a tua mente, o teu coração, as tuas crises, porque Ele é um Deus que te trouxe aqui para dizer: eu vou colocar você em um estado novo, vou reconstruir a antiga forma e vou fazer de você alguém especial, e quem viver verá o que Deus fará na tua vida, porque Ele é fiel para fazer isso e muito mais além do que pedimos ou do que pensamos. Deus vos abençoe.